Você que também se tornou cristão, que começou a seguir Jesus de verdade, tenho certeza que você também encontrou pessoas que falam: mas como que você acha que você é o dono da verdade? Quando você resolve seguir o que realmente está na Bíblia, o que realmente são as palavras de Deus. Eu no começo era como as pessoas, e inclusive, quando eu conheci Jesus, eu conversava com Jesus Espírito Santo, tipo, eu abri mão de tudo que eu pensava. Eu falei: ok, Jesus, se você é o caminho, a verdade e a vida, eu abro mão de tudo que eu sei, de tudo que eu conheço, eu abro mão de mim, eu abro mão de tudo. Eu tive essa conversa mental com o Senhor. Mas eu preciso que o Senhor vá tirando minhas dúvidas. Enquanto isso, todas as dúvidas que eu tinha, Ele ia me tirando. Quando essa questão de que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e que ninguém vai ao Pai senão por Jesus, tipo assim, ou seja, eu rezava, na época eu falo rezava, pra Maria, eu ia em Umbanda, eu acreditava no Vovó Maria Conga, eu acreditava em Exu, eu acreditava em uma mistura de coisas, em arquétipos, eu acreditava em espíritos do bem, eu acreditava, enfim, gente, eu acreditava em tanta coisa, e de repente eu conhecia Jesus, e Jesus falar que ele era o único caminho, aquilo ali pra mim parecia tipo egoísta, parecia até narcísico, vamos dizer, até porque eu vim de uma criação de relacional com muito narcisismo na vida. Então eu achava, falei, como assim, Deus? Tipo, não desse lugar de não querer aceitar, de ok, eu recebo essa verdade, mas me explica, tipo, não bate. E aí ele foi me mostrando, ele foi me revelando tudo que eu via e como foi me ensinado o que eu via. Foi o Espírito Santo, isso não foi nenhum cristão, não foi nenhum pastor, não foi nenhuma pessoa, a não ser a pessoa de Jesus e o Espírito Santo e Deus Pai que me mostrou. Eles começaram a me mostrar um monte de coisas, o que no centro eles falavam para eu fazer, quando eu acendia a vela achando que era para anjo de guarda, o que eu estava realmente fazendo. Eles me mostrou no mundo espiritual o que eu estava fazendo, eu achando que estava pedindo ajuda para um anjo de guarda meu. Eles me mostrou muita coisa, de que eu achava que fazia uma coisa, de que todas as filosofias, religiões, e que hoje eu entendo que são demônios. Eu achava uma loucura os crentes falar isso, e hoje eu entendo. O que era por trás? E quando a verdade chega, que fala só a verdade o libertará, por isso que eu tenho certeza que Jesus é Jesus, porque quando Jesus chegou, a minha vida realmente mudou, a minha transformação, a minha libertação aconteceu de dentro para fora. Eu já tive fases, e inclusive eu já trabalhei com desobsessão, e que eu trabalhava com apometria, não sei se vocês conhecem, com radiestesia, trabalhei com constelação familiar, eu lia tarô. Eu também já fiz curso de reiki, não trabalhava com reiki, mas eu usava de reiki. Era uma mistura. A minha vida, eu era aberta a todas as formas de amor, a todas as linguagens de amor, a chegar a Deus por todas as filosofias e todas as religiões e tudo quanto é entidade e espiritualidade. Eu era aberta a tudo. Quando eu cheguei em Jesus, limpou isso. O Espírito Santo começou a me mostrar e foi pedindo para eu tirar. E minha alma foi ficando leve, o meu espírito foi ficando leve, as minhas perturbações mentais. Porque eu tive uma época de muita perturbação mental. Eu já tive época de estar andando, dirigindo de carro e de repente não saber se eu estava viva ou morta. Você tem noção disso? E eu vivia como as pessoas vivem. Por fora todo mundo olhava, era uma pessoa, um ser vivente comum, que vivia, que tentava fazer as coisas, mas a vida toda sem andar. Por dentro, uma bagunça interna, tanta informação, tantas verdades que não eram verdades, que depois eu vi. E quando Jesus veio, ele limpou essa bagunça tudo, tirou tudo que tinha na minha cabeça. A minha vida começou a ser limpa. Tanta coisa, tanta bagagem, tanta filosofia, tanto ensinamento que não tem nada a ver com o que Deus deixou para nós. Então, por que eu sei que é verdade? E porque eu tenho certeza que a palavra de Deus é 100% verdade. 100%, eu não tenho dúvida nenhuma. Porque me transformou, me libertou realmente. Depois de tudo que eu quase uns 5 anos de desenvolvimento pessoal que eu fiz, muitas coisas de coach, psicólogo, tudo, eu busquei Deus em tudo. Inclusive eu fiquei brava com o Senhor, falei, por que você deixou eu entrar em tantos lugares errados para poder eu buscar? É você que eu buscava, eu sempre busquei pela verdade, por quem eu era, o que eu estava fazendo nesse mundo, eu sempre tive essa inquietação interior. Tem gente que vive, come, bebe, trabalha e vive assim, subsistindo. Eu sempre tive essa fome de mais entendimento, de profundidade de Deus, de profundidade de ser, de sentido nesse mundo.
E Deus me falou que Ele permitiu. É lógico que foi escolhas minhas. Eu entendo que várias vezes Deus apareceu na minha vida. Jesus, através de Jesus, porque eu aceitava tudo menos Jesus. Até porque a ideia que eu tinha de Jesus Cristo era a ideia que a Igreja Católica traz, que é aquele Cristo pregado na cruz. E Cristo não está mais lá. Isso é uma imagem. Me perdoem vocês que são católicos, mas aqui eu vou dizer a verdade. E essa é a minha fé. E pode ofender a sua, mas não é essa a intenção. Mas essa imagem de Cristo pregado na cruz é uma imagem pagã. Porque a derrota, a vitória de Jesus foi ele ter sobrevivido, ele ter a ressurreição, né? Ou seja, ele pregado ali é como se ele tivesse morto. Não está mais na cruz. Essa é uma imagem enganosa. E eu tinha muito esse preconceito de olhar para aquilo, entendeu? Ou seja, aquilo ali é cultuar a morte. E não a vida. Então hoje, quando a gente tem que olhar para a cruz ela está vazia, porque ele é ressurreto, ele está vivo, ele não está ali mais. E é essa vitória de Jesus com relação a Satanás. Por isso que hoje nós temos o Espírito Santo dentro de nós, porque ele viveu. Então, quando a gente entende a questão, mas dentro do meu centro tem Jesus. Mas dentro do centro de Umbanda que eu ia, tinha a imagem de Jesus, mas não tinha a cruz. Tinha Jesus, mas não tinha a cruz. E eu tô te falando, as pessoas muitas pessoas que estão na nova era, que estão em espiritismo, em Umbanda, Candomblé, fui em Candomblé, eu experimentei de tudo. Muitas pessoas que estão nesses meios, muitas estão atrás de um pai. Muitas estão atrás da verdade. São pessoas que têm uma boa intenção, mas falta de conhecimento, parece por falta de conhecimento, assim como eu. E Deus algumas vezes tentou chegar, mas são muitos empecilhos que tem na gente. E, enfim, na hora certa não teve. Deus veio me preparando até eu abrir meu coração. Eu já teve vezes de tentar ler a Bíblia, de abrir a Bíblia e a hora que eu comecei, fui ler com a mente, com o intelecto. Igual muitos, inclusive tem outros que se falam que são cristãos hoje e lê a Bíblia e conhece a Bíblia com o intelecto, mas não tem transformação porque não foi revelado através do Espírito no seu espírito, não teve transformação, da revelação do Espírito Santo dentro de você. Então, quando eu li a Bíblia, quando eu cheguei lá, tipo Adão, costela, cobra, maçã, quando eu comecei, eu falei, parei. Eu comecei tipo palhaçada. E depois de um tempo, eu tentei ler também, foi quando Jesus me encontrou. Eu tava com essa sede de querer saber o que tinha ali. Eu já tava em outra fase da minha vida, só que quando eu li, eu não conseguia entender. Porque assim como diz na Bíblia, o reino, ele sempre fala de ser escondido, né? Porque ele vai ser revelado para quem está no espírito. A alma não consegue ler, ter a revelação do que está na Bíblia. Por isso que parece fantasioso para quem quer ler com a mente, para quem é descrente, para quem é totalmente racional, para quem é idólatra da sua própria mente, do seu próprio ego, do seu próprio entendimento, idólatra com relação à ciência, ao que os olhos conseguem ver, porque Deus é espírito. E a Bíblia é profética, ela é uma revelação. Você só consegue entender através do Espírito. Então, gente, como que eu sei que é verdade? Porque eu vivo ela hoje. E eu sei o que isso fez na minha vida. E eu sei de tudo que eu experimentei, nada transformou a minha vida e me libertou de verdade. Só a verdade nos libertará. E a gente só conhece o Pai através de Jesus. Doa quem doer.